mais um paciente com diagnóstico de câncer de próstata de altíssimo risco. Paciente com diagnóstico de adenocarcinoma Gleason 10. Então, Diego, esse é um vídeo muito importante para alertar a todos sobre a variabilidade que existe no câncer de próstata. Então, eu me chamo Paulo Marão, sou urologista, estou aqui com meu amigo Dr. Diego Gouveia, também urologista, e nós acabamos de fazer uma cirurgia num paciente de 64 anos com diagnóstico adenocarcinoma Gleason 10. Explica para o pessoal o que significa o adenocarcinoma de próstata Gleason 10, explicando aí detalhadamente como é que a gente separa os riscos da doença. Bom, pessoal, então assim, adenocarcinoma de próstata é um câncer de próstata. Adenocarcinoma é de longe, assim, praticamente 100% dos casos são adenocarcinoma, né, com uma ou outra exceção, só que não existe um grau de agressividade apenas pro adenocarcinoma, né? E aí, esse grau de agressividade, ele é medido através de um score que a gente chama de Gleason, né? Foi o cara que estudou isso aí no passado. Então, o Gleason é uma métrica que vai ali de 6 a 10, onde 6 seria um tumor menos agressivo e 10 um tumor muito mais agressivo. No caso, o Gleason 10, que é o caso de hoje, né, é um tumor assim extremamente agressivo, né? Na escala, ele é o pior. Hoje em dia, essa nomenclatura ela foi substituída um pouco por uma outra que chama ISUP, que vai de 1 a 5, que é um pouco mais fácil de explicar, né, Paulo, pro pessoal, que é 6, mas existe 5, não existe 11, aí ficava meio complicado. Aí hoje em dia a gente modificou um pouco essa classificação, essa nomenclatura, e aí a gente chama de, nesse caso aqui, seria um ISUP 5, né, que seria o mais agressivo de todos. E para a gente poder fazer isso que o Paulo falou, para a gente estudar a doença, para a gente poder saber o quão grave é aquela doença naquele determinado paciente, e o que a gente pode esperar do tratamento, a gente faz analisa muitas variáveis, né, Paulo? Uma delas é esse score de ISUP ou de Gleason, mas a gente vê também qual que é o valor do PSA, como que está o exame de toque do paciente, alterações relativas à ressonância. Então, a gente junta esse apanhado de informações e classifica o paciente numa doença de baixo risco, de moderado risco ou de alto risco e algumas outras classificações intermediárias. E aí eu vou devolver aqui para o Paulo o que é essa questão de risco. Risco de quê? Quando a gente classifica, quando a gente fala que que nem esse paciente que a gente operou hoje, é um portador de um câncer de próstata de alto risco. Mas risco de quê? Risco de morrer, risco de... Como funciona essa questão? Exatamente, Diego. Você explicou muito bem aí a questão da necessidade da gente estratificar para a gente saber o que vai oferecer ao paciente. E quando a gente fala de risco, a gente está falando da doença, é natural a gente pensar, a doença de mais risco, ela é uma doença que complica mais, que dá mais metástase e que no final das contas ela mata mais. Então a doença de alto risco com certeza ela mata mais, ela causa maiores danos ao paciente do que a doença de baixo risco. E o que é importante frisar, como o Diego comentou aqui, existem alguns critérios para a gente considerar o paciente de baixo ou de alto risco. Esse paciente em questão, por exemplo, ele tinha um PSA relativamente baixo, PSA de 6,80. E esse PSA ele é considerado um PSA pouco aumentado, né? Mas por que a gente tem que avaliar de forma conjunta todos esses dados? Justamente porque um dos dados estando mais agressivos, mais graves, a gente já automaticamente puxa o paciente para a doença mais agressiva, né? Nesse caso, por exemplo, de hoje, que nem o Paulo bem falou, o PSA ele é aumentado, obviamente, mas não era um PSA que passava de 20, por exemplo. Então, se fosse pelo PSA e o paciente tivesse um Gleason 6, por exemplo, que seria em tese o menos agressivo de todos, e não tivesse outros comemorativos, seria um paciente classificado como uma doença de próstata de baixo risco. Então, nem sempre o paciente ele vai ter todos os critérios de alto risco. Às vezes ele tem um critério que se destaca, que no caso de hoje foi o Gleason 10, e aí a gente já o classifica como uma doença de alto risco. E o que muda no preparo, na decisão terapêutica, e se o caso for de cirurgia, por exemplo, o que isso muda? Você classificar um paciente como alto risco, o que muda na conduta hoje e o que você viu, Paulo, ao longo dos anos, o que foi se modificando nessa questão de tratar o paciente com alto risco? Primeiramente, né, quando a gente fala do tratamento do câncer de próstata, a gente espera fazer a monoterapia ou a terapia combinada. O que significa isso? Eu posso fazer só uma cirurgia, eu posso fazer só uma radioterapia, eu posso fazer uma série de tratamentos combinados, inclusive cirurgia, radioterapia e até o bloqueio do hormônio estimulante da próstata, que é a testosterona. Então,
No passado, a gente tinha um diagnóstico de doença de alto risco, automaticamente esse paciente ele era selecionado para fazer a radioterapia. Então, a principal forma de tratamento era a radioterapia, por quê? Porque, cientificamente falando, eram os dados que a gente tinha para realmente oferecer o melhor para o paciente, né? Foi passando o tempo, a gente foi descobrindo que a cirurgia pode ser benéfica nesses pacientes. Então, hoje, se a gente tem uma terapia como a cirurgia, por exemplo, e a gente depois complementa com radioterapia e o bloqueio hormonal, tende a ter respostas mais efetivas, tanto respostas locais, ou seja, se o paciente que continua com a próstata agressiva, um câncer de próstata agressivo invadindo estruturas na região, se eu tirar isso, se eu tirar essa coisa da região dele, eu posso melhorar então a qualidade de vida dele no futuro. Então, muitas vezes operar o paciente de alto risco, depois oferecer um tratamento complementar, que é o que a gente espera nesses pacientes, a gente tem que já mostrar para eles que o tratamento dele não vai terminar na cirurgia, pelo contrário, deve só começar com a cirurgia, né? Exato. É meio que um tripé ali, né? São vários pontos que a gente vai adicionar aí para, eventualmente o paciente vai começar com a cirurgia, pode ser que seja necessário fazer uma complementação com a radioterapia, mas nem sempre, né? Alguns pacientes a gente operou, inclusive recente, agora a gente fez vídeo sobre isso, que a gente tinha basicamente certeza que ia ser necessário uma complementação com a terapia e não foi, tá? Então é isso. Então o que mudou do passado é justamente que hoje a gente tem ferramentas aí que a gente possibilita oferecer um tratamento cirúrgico mais seguro para o paciente e um estadiamento também, uma pesquisa pré-operatória para a gente saber exatamente com o que a gente está lidando, e isso melhorou muitos resultados. Então hoje em dia a doença de alto risco não é sinônimo de não fazer nada, ou fazer só uma avaliação, ou fazer radioterapia. Muitos pacientes acabam, como o de hoje, né, indo para a cirurgia. E a cirurgia desse paciente tem um detalhe técnico importante, porque quando a gente fala da prostatectomia radical, que é a cirurgia do tratamento do câncer de próstata, a gente pode retirar os linfonodos, que são as ínguas que ficam ao redor da próstata e são as primeiras vias de drenagem do câncer. Então, por exemplo, se o câncer está se espalhando, a primeira coisa que ele faz é ir para esses linfonodos, que são gordurinhas que ficam ao redor da próstata. E nessa cirurgia, obrigatoriamente, a gente retira para avaliar melhor se essa doença se espalhou ou não. E isso implica numa cirurgia um pouco maior, né, Diego? Sim. Então, é uma cirurgia que é mais ampla, que demora um pouco mais, envolve mais riscos. Então, é um paciente que merece essa cirurgia, diferente de outros que têm baixo risco, por exemplo, que não precisam dessa etapa como etapa obrigatória. Então, a prostatectomia com a linfadenectomia é o tratamento de escolha para esses pacientes, né? Então, a gente sabe que uma cirurgia hoje para esse paciente, ele consegue ter uma recuperação pós-operatória semelhante, muitas vezes, ao paciente da doença inicial, né, Diego? Sim, exatamente. Bom, pessoal, basicamente o que a gente queria trazer hoje aqui era esse recado, né? Que o paciente com tumor de próstata de alto risco, ele é sim, eventualmente, candidato a tratamento cirúrgico, né? Inclusive com excelentes resultados, diferente do que a gente via no passado. Então, se você eventualmente fez um diagnóstico aí de um câncer de próstata Gleason 9, Gleason 10, ou teu PSA passou de 20, se o estadiamento pré-operatório permitir, certamente você terá bons resultados. É isso aí, então. Nos acompanhe por aqui para mais vídeos e mais dicas em urologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.